Olá, sou Daniel Parente, estou aqui para apresentar o artigo Distortion, The Sound of Distorted Electric Guitar Between Perception, Spectral Descriptors and Artificial Intelligence. Esse artigo foi escrito por mim, pelo meu orientador, o professor Danilo Rossetti. O som da guitarra elétrica distorcida tem um papel muito relevante dentro, principalmente dos gêneros do rock, do metal, e ele costuma ser descrito com termos genéricos como pontudo, afiado, arredondado. E hoje nós temos tecnologia para analisar esses timbres com maior precisão. Este estudo, que é uma análise experimental em progresso, ou seja, ele faz parte da minha pesquisa de mestrado, tem como objetivo analisar o som distorcido das guitarras elétricas do Kiko Loureiro na obra Feijão de Corda e do Fred Andrade na obra De Joelhos. O método consistiu em duas etapas. A primeira foi extrair das gravações originais a guitarra, utilizando a inteligência artificial Moisés, e depois analisar esses sons utilizando o software Sonic Visualizer em 3 descritores espectrais: o loudness, o centroide espectral e a inarmonicidade. Loudness tem relação com a percepção de pressão sonora, que é um dos pontos que define o heaviness, ou o peso da guitarra no rock. O Spectral Centroid tem a ver com a percepção de sharpness ou brightness. E o terceiro, que é a inarmonicidade, tem relação entre a nota original e o quão longe vão os harmônicos. Na literatura diz que é a sensação de warmth, ou seja, de som quente, de som morno. Antes de ter certeza se a gente poderia de fato utilizar o Moisés para extrair esses sons, nós testamos com uma composição minha, onde eu fiz uma master, extraí a gravação da guitarra e depois fiz análise no Sonic Visualizer e depois comparei com a análise do Sonic Visualizer da guitarra, do canal de guitarra, da track de guitarra exportada direto do Logic Pro X. Essa primeira imagem mostra as 2 faixas de guitarra na tela do Logic, com o eixo horizontal representando o tempo e o vertical representando intensidade sonora. É possível perceber que a faixa original tem mais intensidade sonora do que aquela extraída pelo Moisés, e também que em alguns momentos, logo ali no começo, tem um deles em que a guitarra desaparece, a onda sonora desaparece. Depois, no teste auditivo, foi possível perceber que eram trechos em que a guitarra tinha sido executada com a técnica de double stops ou com harmonização, e o Moisés interpretou aquilo como guitarra rítmica e não como guitarra solo. Nesses próximos 2 slides, nós vamos apresentar a análise do Sonic Visualizer. Esse que vocês estão vendo agora é o da faixa original de guitarra. No primeiro, nós temos a onda sonora. No segundo, o loudness em laranja. No terceiro, o spectral centroid em roxo. E por último, a inarmonicidade em verde. E logo abaixo nós temos o da guitarra extraída pelo Moisés. É possível perceber algumas diferenças, como eu mencionei previamente, mas a conclusão que a gente chega dessa análise específica é que é possível utilizar a guitarra extraída do Moisés. Apesar de ter algumas diferenças, os 3 descritores não ficam tão distantes um do outro. Então nós passamos para a análise das faixas em si, a De Joelhos, do Fred Andrade, e o Feijão de Corda, do Kiko Loureiro. Na análise de loudness, a gente consegue perceber que tem mais intensidade na guitarra do Kiko Loureiro, ela parece mais comprimida do que a do Fred Andrade. No que se refere ao centroide espectral, ela também atinge picos mais altos, como vocês podem ver aqui na curva, que a guitarra do Kiko Loureiro soa mais pontuda, enquanto a do Fred Andrade soa mais arredondada, mais suave. E no último ponto, a gente consegue analisar aqui a inarmonicidade, que mostra a similaridade nas 2 faixas, essa propriedade do som quente da guitarra. Por fim, esse estudo foi relevante para fazer essa correlação entre termos genéricos que nós utilizamos no que se refere à percepção da sonoridade da guitarra distorcida, e, como mencionado previamente, é um estudo em progresso, faz parte da minha dissertação de mestrado. Nós seguiremos estudando outros sons de guitarra distorcidos e daremos prosseguimento a essa pesquisa. Muito obrigado, ótimo congresso a todos.
Boa tarde, caros organizadores. Gostaria de agradecer pelo espaço, no qual nós, intérpretes, também podemos ter a oportunidade de apresentar artigos científicos. Muito obrigado. O artigo que realizei com o professor Norton Dudek se trata de um olhar intertextual na performance da obra Das Ilusões que Nunca Nos Enganam ao Nos Mentirem Sempre, de Felipe Ribeiro, para violoncelo e eletroacústica. Então eu vou compartilhar a tela para que possam visualizar o artigo. O trabalho tem uma estrutura baseada em 3 partes, que seriam o pensamento composicional, de Felipe Ribeiro, com ênfase na obra Das Ilusões, junto de suas influências composicionais e de sua biografia. A segunda parte trata das relações intertextuais e da análise técnico-interpretativa. Nesse capítulo, nós falamos um pouco sobre as relações intertextuais, que também podem ser verificadas na música, com elementos de paráfrase, de estilização, de técnicas composicionais, de estéticas como a espectralista e a do pensamento composicional de Luís de Nono, além de versar sobre relações texto-música com a poética de Fernando Pessoa, com o livro do Desassossego, que inspiraram o compositor, inclusive o título da composição. Também é abordado a estrutura da peça, que se trata de um binário recorrente, de um ABA, a linha, com subdivisões nas frases. Temos, então, seções de caráter motívico, com frases mais líricas, e outras que visam o desenvolvimento do timbre, da sonoridade, de caráter oposto, contrastante, portanto. Ainda cito algumas sugestões e estratégias técnico-interpretativas para execução de harmônicos de frágil emissão, de técnicas estendidas, como tocar em cima do estandarte, entre outros, oferecendo soluções práticas para a sua performance. A terceira parte do artigo trata da eletroacústica. Então, a eletroacústica é pensada como uma grade orquestral, possuindo de 4 a 5 vozes, que ora funcionam como uma espécie de um cânon, com frases com lirismo, e outras que visam as texturas e visam a espacialização dos sons eletroacústicos dentro de um contexto quadrifônico, de forma que temos um movimento de 360 graus dos sons manipulados. Como conclusão, tratamos de indagações que sempre deixam os músicos de formação clássica erudita bastante intrigados. Como, por exemplo, como pensar a interpretação de uma peça com suporte tecnológico, como compreender a sua estrutura formal, o seu material de base e suas relações intertextuais? Quais seriam os desafios técnicos de execução associados ou não à eletroacústica? Portanto, esse trabalho visa responder tais perguntas dentro da esfera da peça Das Ilusões, devido à sua expressividade, complexidade e riqueza de elementos constituintes do seu discurso musical, atuando como uma guia para futuros intérpretes. Dessa forma, agradeço muito pela generosa atenção e espero ter sido claro nessa breve apresentação. Convido-os a ler esse artigo. Muito obrigado.
Olá pessoal, então eu sou o Rubens, então junto com o César a gente desenvolveu um trabalho sobre percussão múltipla, sendo continuidade de uma pesquisa sobre esse instrumento e a tecnologia. Basicamente, então, vamos apresentar sobre concepções e performance da obra Tension Coins para percussão múltipla e sons em mídia fixa. Agradecer por estar participando aqui a Abrapen, da Performance 24, ao PPGMU da UFO e a FAPEMIG pela concessão da bolsa. Então, esse trabalho é inspirado na exploração e combinação entre sons acústicos e eletrônicos e também com o uso do corpo. A percussão múltipla a gente já sabe que é uma modalidade instrumental da percussão em que o intérprete toca dois ou mais instrumentos de percussão, né? Então pode ter obras com diversas disposições diferentes entre tipos e quantidades de instrumentos. É uma modalidade que surgiu no século XX inspirada na bateria, então ela envolve diversas questões de performance, né? Desde a escolha dos instrumentos, do setup, tipos de baquetas, acessórios, técnicas de execução tradicionais estendidas, movimentações e gestos, né, que correspondem ao uso do corpo do intérprete, tanto da instrumentação tradicional e também podendo ser explorada de outras formas que eu vou falar adiante. Então, isso nos gera possibilidades de desafios de composição e performance diversas, né? A percussão múltipla, ainda mais quando associados a sons eletrônicos. No nosso caso, sons eletrônicos são os sons em mídia fixa, né? Que a gente conhece basicamente são o suporte fixo e o tape da música acusmática e da música eletroacústica mista. Então, basicamente, tem o tempo fixo, né? Esses tipos de sons eletrônicos, ou seja, são concebidos em estúdio, antes da performance, né? Então, a composição eletrônica de uma obra criada em estúdio para ser reproduzida da mesma forma, né, durante a performance. Diferente da live eletrônica, ou eletrônica em tempo real, onde a parte eletrônica é gerada e performada já no momento da performance, né, por esse tempo real. E também diferente, obviamente, da performance instrumental tradicional, né. Então a gente discutiu também no artigo questões técnicas e estéticas, né, desses sons com mídia fixa, né, o que eu já falei aqui, né, que é um som eletrônico pré-gravado, a composição vai ser reproduzida sempre igual, e na performance da obra mista vai ser somada nos sons acústicos. Então tem que ter sempre uma relação e um equilíbrio entre o som dessas ambas partes. Esteticamente, então, vai poder ter uma parte eletrônica mais voltada à música eletroacústica, mais experimental, mais eletrônica, né, sem padrões da música tonal popular, como harmonia, fórmulas, timbres conhecidos, mas também podem ter obras mistas, né, que misturem essas duas estéticas ou outras estéticas, enfim. Sobre a obra que nós estamos querendo apresentar aqui, Attention Coins, ela é uma obra que tem basicamente 6 sons eletrônicos na sua parte eletrônica, né, obviamente. Coins loop seria um loop de moedas, né, que deu nome à obra, moedas tensas. Então é um loop que fica reproduzindo sons de moeda durante quase toda a obra. Também essa obra tem os 2 sintetizadores que fazem notas de som prolongado e aleatórias, estão criando várias dissonâncias e uma ambiência para a peça. Também ruídos e impactos, né, graves. Então cria toda uma atmosfera de mistério e tensão na peça. A parte acústica é definida pelo próprio intérprete, no caso a gente escolheu os instrumentos não tradicionais para reforçar esse caráter experimental da obra, né? Então, moedas, uma mesa escolar e instrumentos tradicionais como bongô, crotales e carrilhão. A partitura dela é em forma de bula, ou seja, são indicações textuais que indicam como que o intérprete vai guiar a sua performance e criar. Pode ser no caso, pode ser de forma memorizada ou escrita. Então, pode escrever aquilo que ele vai fazer. Obviamente, não tem métrica, não tem pulsação, não tem forma de compasso, então a gente usou, no caso, um cronômetro para criar nossa performance e escrevemos também os atos, tanto de sons acústicos, também questões de gestos, expressões faciais, cênicos, teatrais, para corresponder aos sons eletrônicos e também para tocar os instrumentos acústicos de formas inusuais, né, com textos estendidos, por exemplo. Então, reforçando esse caráter de mistério da obra. E aqui um exemplo do trecho da bula criada, né, a parte escrita que a gente fez. Então, por exemplo, em 1 minuto e 3, ficar imóvel de cabeça baixa, ir subindo de 1 minuto e 7 a 1 minuto e 9, né, conforme os sons eletrônicos, tocar aleatoriamente a mesa e os bongos, enfim. Então, a gente considera que a percussão múltipla, os sons de mídia fixa, nos traz um leque de possibilidades de desafios composicionais e performáticos. Também obras mistas com sons de mídia fixa abrangem questões de composição e performance diferentes de obras acústicas tradicionais e também diferentes de obras eletrônica em tempo real. A necessidade de um equilíbrio sonoro, de frequência e volume e de sincronia temporal entre as partes eletrônica e acústica e também conforme as expressões corporais do intérprete, né? Uso do corpo do intérprete. A gente englobou, então, concepções de relação e de uso de sons acústicos eletrônicos em si, entre si, em relação ao uso do corpo do intérprete, o que reflete nos aspectos visuais e sonoros da obra, tanto pelo intérprete quanto pela recepção do público. Com essa obra, o intérprete rompe barreiras sonoras e visuais da execução instrumental tradicional e engrandece o repertório de percussão múltipla e tecnologia. Muito obrigado. Com as referências aqui.
Olá, meu nome é Gilberto Assis Rosa, eu faço parte do LISE, Laboratório de Improvisação Semi-Estruturada, e o título da nossa comunicação é Improvisação Semi-Estruturada, Horizontalidade e Decolonialidade na Criação Musical Colaborativa. O LISE é um projeto de extensão desenvolvido na Escola de Música da Universidade Federal de Goiás, e o projeto existe há 1 ano e meio, e tem como proposta principal a criação musical espontânea. Para o grupo, a criação coletiva em tempo real abre uma janela para o questionamento de certos valores herdados de culturas hegemônicas e naturalizados em nossa vivência musical. Por exemplo, a noção de gênio, a imortalidade da obra de arte, a figura do maestro, a busca pelo novo, etc. São valores que se encontram de tal forma sedimentados no aprendizado e nas práticas musicais que muitas vezes deixam de ser questionados. Parte desses valores acabam se refletindo no pensamento composicional e também nas práticas, na performance, e se manifestam na forma de dualidades, como, por exemplo, melodia, harmonia, intérprete-compositor, solista acompanhante, maestro versus instrumentistas. Então, nesse cenário, o LISE propõe a performance e a criação musical colaborativa e espontânea como possibilidade de tomada de consciência e atenuação ou até eliminação dessas dualidades, categorias e hierarquias que cercam boa parte de nossa vivência musical. Olá, meu nome é Isaac, também sou membro do LISE e eu vou falar um pouco sobre a obra que nós apresentamos no final do semestre e que vocês ouviram aí um trecho dela. Bem, essa obra foi apresentada para um grupo de alunos do professor Tiago, também professor aqui na EMAC, e ela foi realizada no local em que nós ensaiamos, que é a Sala Labores. Então isso já é algo que dialoga um pouco do que o Gilberto falou antes, a respeito do local da apresentação, né? Não foi feito num local especial, mas foi feito no próprio local de ensaio. Bem, essa obra nós dividimos ela formalmente antes de apresentar. Então, na hora que nós fomos tocar, a improvisação foi a partir de uma estrutura já pensada. E essa estrutura foi constituída de 4 sessões. Basicamente, na primeira sessão, um enxame, que é uma grande massa sonora, com muitos sons staccato. Depois, na segunda sessão, uma sobreposição de 3 frases de cada membro, né? 3 frases individuais. E na terceira, novamente um enxame. E por fim, na quarta, uma sonoridade mais espaçada, né? Com sons de duração mais longa. Então, essa foi a única coisa que nós combinamos, né? A duração de cada sessão, ou o modo como se tocaria cada uma delas, foi improvisado. Olá, meu nome é Nicolas, eu sou um dos participantes do grupo LISE e gostaria de apontar que um dos aspectos norteadores do grupo, que é a diluição da figura de maestro e descentralização da coordenação do grupo, nos leva a pensar a performance de uma forma colaborativa, e o que também é um fruto dos nossos ensaios, onde nós propomos uma multiplicidade de ideias de semi-estruturação e trabalhamos muito o aspecto da interação entre os integrantes. Então, conceitos básicos e os parâmetros musicais usados nas performances correm de forma espontânea, como, por exemplo, a proposição de um pulso ou ideia, o perfil melódico, pode acontecer a qualquer momento, vindo de qualquer um dos integrantes. Ou seja, a composição ela se dá de maneira horizontalizada.